O currículo dela é muito grande, mas é uma honra muito grande recebê-la aqui, doutora Alessandra, e claro que o nosso tempo aqui é curto, né? Passa muito rápido, mas o bastante para a gente trazer boas informações. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, né? Os ouvintes da rádio, do Debate 98, Rádio Clube, né? FM. Bom dia, Zé Afonso, bom dia, Zé Ramalho, bom dia, Edivar. Bom dia. Estamos aí, né, para a gente começar um debate, responder as perguntas dos ouvintes da rádio. E, na verdade, atualmente, nós temos alguns projetos, né, que estão aí inclusos para poder serem voltados, né, mais a questão da parte sindical, né, que eu penso que vai ter uma grande mudança aí, porque com a reforma de 2017 houve, né, uma mudança muito significativa por parte da questão sindical. Então, mas você deixa para falar daqui a pouco. Nós temos boas perguntas e vamos ter melhores respostas com toda certeza da sua parte. Vamos lá. Vamos lá, né, Ramalho? Pois é, eu queria apenas dizer aqui nessa abertura, nesse primeiro momento com a doutora Alessandra, que a importância dos direitos trabalhistas na relação entre empregador e colaboradores, que ela até já deu um toque inicial, é o tema, exatamente o tema do debate de hoje, nessa quinta-feira. E a transparência dos vínculos empregatícios, os principais direitos, né, dos trabalhadores, a relação patrões e colaboradores, mas enfim, entender os direitos trabalhistas e suas principais diretrizes não é nada fácil. A gente sabe disso, apesar de extremamente necessário. Por isso, o Debate 98 se propôs a discutir o assunto, procurando destacar algumas orientações que interessam a classe trabalhadora e patronal. Por isso é que buscamos a colaboração de uma advogada experiente que nos ajudará nessa tarefa. Na verdade, nós vamos ter aqui uma aula, né, de direito trabalhista. Assim, agradecemos muito à doutora Alessandra por ter aceitado o nosso convite, mesmo sabendo que em apenas um programa não conseguiremos esgotar o assunto. Mas nesse sentido, e sabendo que com mais conhecimentos muitos problemas são evitados, vai aqui uma pergunta básica para início de conversa. Doutora Alessandra, quais são os principais direitos trabalhistas garantidos pelo CLT? Bem, na verdade, os principais direitos, né, que nós temos aí na Constituição é a remuneração, né, trabalho, né, que no caso o empregado que trabalha aí 44 horas semanais é garantido a ele, né, o salário mínimo, porque depois disso teve algumas umas flexibilizações, né, com referência à questão da remuneração. É garantido também o piso da categoria, né, porque embora nós temos aí a garantia do mínimo, todas as categorias elas são divididas e tem a garantia do piso da categoria que o colaborador representa dentro da empresa. Cada categoria tem um piso diferente? Cada categoria tem um piso diferente. E depois nós temos aí, né, que a remuneração, nós temos aí a questão do FGTS, que é descontado não, é pago pelo empregador todo mês, né, 8%, e depositado numa conta vinculada. Esse empregado ele só vai ter direito de sacar esse fundo de garantia. Existem outros motivos também, saque para reforma, saque para construção, mas doença, né? Se tiver uma doença em fase terminal, calamidade, que pôde também, né? Mesmo na calamidade teve de vir, né, uma medida provisória para poder fazer a liberação desses valores. Então, na verdade, assim, esse FGTS ele é depositado todo mês. E o empregado vai ter direito de sacar ele se ele for dispensado sem justa causa ou por motivo de rescisão indireta. Sim. No caso de pedido de demissão, esse valor do FGTS vai ficar depositado na conta vinculada e ele vai poder sacar depois de 3 anos que a conta estiver inativa. Ele pode sacar na data do aniversário dele. Agora, né, vieram outras leis que pode fazer o saque no mês do aniversário também. De qualquer forma, esse valor está garantido. Exatamente, é garantido para ele, não retorna para a empresa, né? Vou emendar aqui uma segunda pergunta e deixar depois para os colegas Ramalho e Edivar, mas é uma curiosidade, considerando esse novo reajuste do salário mínimo, agora para maio, né? Como é que devem proceder os negociadores com relação ao acordo coletivo? Na verdade, nós vamos ter que, porque com a obediência ao salário mínimo, todo
piso da categoria, ele não é praticamente o salário mínimo, certo? Mas ele não pode ficar abaixo? Não pode ficar abaixo do mínimo, não pode. Então, como o reajuste ele foi inferior, quando chegar em maio, se o piso da categoria estiver abaixo do garantido, que vai ser 1.320, vai ter que ser feito um novo acordo, uma nova negociação, convenção coletiva. Mas a maioria dos sindicatos estão aguardando para poder fazer essa negociação. Que em Patos, por exemplo, nós temos aí a negociação motorista só no final do ano, depois de setembro. Comerciário começa agora, mas ela nunca termina, ela vai só lá para julho e agosto. Então, assim, que é o principal, indústria também, a maioria aí é acordo coletivo. Então, assim, na verdade, Zé Afonso, hoje a maioria das empresas, elas têm muito conhecimento, sobre o assunto. Então, isso, até que eles já fazem antes. Vamos dar um reajuste de tantos por cento, porque mesmo com o reajuste de maio, vai ficar assim. Exatamente, porque na verdade se calcula geralmente pelo NPC. O NPC esse ano foi um valor baixo. Então, assim, eu creio que se quem que fizer alguma negociação antes, quando chegar em maio, vai ter que rever essa negociação para não ficar abaixo do mínimo, E quando demora muito a negociação, quando se acerta tudo, os pisos, isso, aí volta lá, retroage a data base, porque toda categoria tem uma data base, Então, sempre, se a negociação ela foi feita posterior, essa garantia aí, que é acordada, ou através de acordo coletivo ou convenção coletiva, ela é retroagida à data base do piso da categoria, Não é de janeiro, que quando é o mínimo, é do piso da categoria. Doutora, tudo bem com a senhora? Bom dia, Bom dia. Eu já conheço há algum tempo, já tive a oportunidade de gravar entrevistas e falar com a senhora já em outras oportunidades, em outras emissoras que eu já trabalhei. Conheço o trabalho e a competência da senhora em relação à questão das causas trabalhistas. Eu quero só tirar uma dúvida em relação à questão do funcionário que ele pede demissão na empresa. O que ele pede e o que ele tem que aguardar para poder receber esse fundo? Já que a senhora citou o fundo de garantia, ele já recebe esse fundo de garantia que está depositado de imediato, mesmo se ele pedir demissão, ou ele tem que aguardar, doutora? Não, ele tem que aguardar. No caso de pedido de demissão, a empresa ela não tem a obrigação de estar fazendo a liberação do FGTS, Mas como esse dinheiro foi depositado mensalmente na conta vinculada dele, e a conta vinculada é dele, do empregado, do colaborador, aí ele pode sacar quando essa conta for ficar inativa por 3 anos, aí ele pode fazer o saque. E hoje também muita gente está fazendo o saque no mesmo aniversário, Então, assim, tem outras formas que ele pode usar para o sistema habitacional, construir uma casa, questão de doença. Existem na Lei 8.036 de 91, existem vários motivos que ele pode fazer o saque, Porque esse valor é do empregado. Agora, em relação quando o empregador ele demite o funcionário, ele obrigatoriamente tem que pagar aquela rescisão lá dos 40%, aquela multa de 40%? Isso, tem que pagar a multa, Além do que está nos depósitos do FGTS, ele tem que fazer também o pagamento da multa de 40%, Não mudou. O que não mudou, não teve mudança. Não teve mudança. Do mesmo jeito. Mas esse cálculo é feito como? Na verdade. Porque, às vezes a pessoa sacou, um determinado valor. E como que é feito esse cálculo? É sobre o valor, continua valendo o valor total? Na caixa mesmo, vem lá os valores que estão depositados. Se você sacou para usar para outros motivos, lá existe o valor para ser o valor de rescisão, que vem com a somatória do que você sacou. Ou seja, mesmo que você sacar, quando você, se for mandado embora, você tem direito aos 40% do total. Sobre todo valor. Sobre todo valor, inclusive que você sacou. Sim. Agora, outro ponto, a senhora falou aí sobre, na pergunta do Zé Afonso, a questão de nenhum trabalhador pode receber menos salário mínimo. Mas a mudança, houve uma mudança lá, que tem um tipo de negociação, não tem com a empresa? A pessoa pode trabalhar menos dias, receber menos. Porque até, se não me engano, foi no governo Jair Bolsonaro,
que houve uma mudança, né? Começou com o Temer, a mexida na lei trabalhista, uma mini reforma que foi falada na época, né? E depois houve uma nova mudança, não é? Na verdade, o contrato por tempo parcial, ele já existe há muito tempo. Mas agora que ele começou realmente a valer, né? Não, na verdade não. Porque ninguém nem falava nisso. Existiam muitas empresas que adotavam o sistema de contrato por tempo parcial, né? Você pode contratar um empregado para trabalhar até 25 horas, né? Não poderia fazer hora extra horas por semana, né? E pagar proporcional às horas trabalhadas, certo? Depois, com a reforma, veio e aumentou esse número aí, de 25 passou para 30. Porque antes, com 25, não podia fazer hora extra. Agora, quem faz 25 pode fazer hora extra, mas no limite de 30 horas semanais, né? Passar de 30 horas. Não. E esse valor sobre as 30 horas, ele é proporcional, tem que ser proporcional ao piso da categoria ou ao mínimo. Ou ao mínimo. Isso. Quer dizer, pode chegar, por exemplo, o trabalhador receber menos um salário mínimo. Pode, mas aí é proporcional à jornada. Sim. Porque então essa história de que o trabalhador não recebe, ninguém pode receber menos salário mínimo, não existe. Não, existe. Se você for pegar, o trabalhador trabalha menos, ele trabalha 3 dias por semana, trabalha 3 dias por semana, ele não vai receber um salário mínimo. Mas é porque o salário mínimo, ele é garantido para quem trabalha jornada 44 horas. Aí é que tem que ser, aí tem que ser bem explicado. Porque aí todo mundo fica falando, porque nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. Aí o camarada pode optar por trabalhar 3 dias ou 4 dias só e receber menos que o salário mínimo. Ele pode, mas é proporcional à jornada dele, proporcional ao mínimo ou ao piso da categoria. E nesse caso, a carteira dele pode ser assinada também? Pode, tem que ser. Aliás, quando então, você faz ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador de carteira assinada. De condição especial. Então, mas ele é um trabalhador de carteira assinada. Ele está na CLT, Zé. Mas isso não é a regra geral. Mas ele está na CLT, Zé. Você está falando aí. O trabalhador da CLT. Ele é um trabalhador da CLT também. Sim, mas nós temos que olhar a regra geral, né? Mas então existe o trabalhador que recebe menos que o salário mínimo. Claro. É isso que eu estou dizendo. Mas que ela explicou. Proporcional às horas trabalhadas. Ele é proporcional às horas trabalhadas. Então, só para esclarecer. Existe. Concordo que existe. Então existe. Mas é proporcional às horas trabalhadas. É isso que eu queria ouvir, doutor. Então existe um trabalhador que trabalha mas e recebe. Mas existe as diferenças de jornada, o que a gente tem que deixar bem claro que, principalmente a de vocês, radialista, né? É diferente a jornada de trabalho. Ela não é 44 horas semanais. Então, tudo isso, cada categoria prevê, às vezes, uma jornada diferente. E é garantido a ele ou o mínimo ou o piso da categoria. É verdade. Né? No nosso caso, está até o presidente ali do sindicato. No nosso caso, como é que é? Tem um piso, Otaviano Marques? Existe um piso? Qual que é o piso do radialista hoje? E tem horas trabalhadas, tantas horas ou não? Como é que funciona? Bom dia. Bom dia. Primeira alegria falar, estar perto de você aqui. Não, claro que tem o nosso salário, né? Nós temos a negociação do salário e tem também as horas que são trabalhadas dentro da rádio. Às vezes tem funcionário que às vezes trabalha 4, 5 ou até 6 horas, né? E também aqui no rádio, normalmente por ser um trabalho assim, há sempre também aquela, às vezes um plantão, um outro determinado tipo de coisa, né? Mas a rádio, os rádios, tem que pagar realmente o salário que você... Isso. E qual é o... Pois é, mas existe um piso, não? Um mínimo, um salário mínimo, mesmo que o cara trabalhe 2 horas, 3 horas, existe um mínimo? Um salário mínimo do radialista ou não? Não, é porque depende do acordo coletivo que é feito, não é, doutor? Fazemos um acordo coletivo, digamos que você ganha R$1.000, no exemplo, e fazemos um acordo coletivo de um aumento de 7%. Não, mas aí é reajuste salarial, aí é outra coisa. Pois é. Aí é reajuste salarial, eu estou falando um piso. O cara vai começar a trabalhar hoje, um radialista. Qual que é o mínimo que eu tenho que receber? Existe um mínimo ou não? Não existe. Só é negociação. Já é negociação. Não pode ser inferior ao mínimo garantido pela Constituição, né? Constituição, justamente também. Mas agora você faz um acordo coletivo com as rádios, né? Com a televisão. Eu queria aproveitar. Você quer fazer outra pergunta? Fica à vontade. Fazer uma pergunta, sim, que
que tem me preocupado bastante. Nosso sindicato, inclusive, ficou parado por um determinado tempo, agora voltando, estamos totalmente regularizados, tudo certinho, tudo. Só que nós estamos encontrando um problema, doutora, e muito grave. Sabe onde está o Ministério do Trabalho? Foi para Paracatu, né? Foi para Paracatu. A gerência, né? Não, a gerência, né? Mas aqui em Passo você não tem nada aqui que você consegue porque arrumar. agora é tudo virtual. Mas você acha justo o Patos de Minas perder o Ministério do Trabalho para Paracatu? Não, né? Assim, isso na verdade, eu achei que teria que ser feito um estudo sobre isso, bem, porque não tem sentido o Ministério do Trabalho que faz qualquer coisa que nós precisamos, por exemplo, normalmente legalizar um funcionário, que tem uma série de né, quem forma, quem não é formado, e uma série de coisas. E agora, tudo você tem que se dirigir a Paracatu, você tem que fazer um acerto com um funcionário, você tem que ler Paracatu. Mas é porque, como a legislação teve essa modificação, Otaviano, não há necessidade de você levar o acerto ou na sindicato nem no Ministério. Não precisa presencial mais, Na verdade, não. Na verdade, o que acontece? Eu acho que com a pandemia todo mundo se descobriu de formas diferentes, Otaviano. E eles simplificaram, diminuir o custo, né? E o que eu acho que o motivo que eu acho particular que foi para a gerência, foi para Paracatu, porque na verdade as fiscalizações lá, elas são maiores. Paracatu, Naí ali, a rede ali, ela é mais assim do que Patos de Minas, né? Apesar que nós temos várias, né? Temos muitas fiscalizações aqui, né? E, inclusive na pandemia nós tivemos fiscalização, só que foi tudo virtual. Foi tudo virtual. As empresas foram notificadas tudo virtualmente. Acabou o físico. Então você não tem que ir para cá. Então agora tudo você faz virtual. Então, inclusive as autuações que as empresas estão recebendo estão sendo feitas tudo através via e-mail. Então, pois é, mas então o senhor me pergunta, eu quero convocar uma emissora de uma cidade lá perto para fazer um acerto, ajeitarmos o acordo coletivo e muitas coisas. Aí eu só tenho que chamar ela só em Paracatu, né? Aí eu tenho que levar lá em Paracatu para poder tem que levar, faz virtualmente. Não faz virtualmente. Não tem como você fazer um acordo, se eu for de conversa com o dono da emissora, se não for um acordo, de conversa. Zé Afonso, é difícil, que tem situações que ficam mais complexas realmente, né? Pra gente estar discutindo. É muito melhor, eu falo assim, que a gente hoje a gente resolve muita coisa, né, virtualmente, né? Pro pessoal, né, que trabalha na vara de trabalho, por exemplo, tá ótimo, a gente tá conseguindo resolver tudo. Só que aquele contato, olhar olho no olho, conversar, discutir, a gente perdeu isso, sabe? E o que assim, me deixou mais assim na advocacia, infelizmente, foi isso. Porque primeiro a gente não vê os colegas de trabalho mais, a gente não troca ideia, a gente não conversa mais com ninguém. E segundo, que a gente quando olha no olho da pessoa, né, vai para uma audiência, olha no olho do, né, seja da empresa, do empregado, o que for, é outra coisa. Então, eu entendi você, Otaviano, porque o que você quer é discutir, né, você quer conversar, negociar, olhar olho no olho, não é isso? É mais fácil, né? Categoria. Eu penso que sim. Porque normalmente o patrão e o cada um tem isso, né? Sempre quer dar um pouquinho a menos, né? Então, assim, e se você está conversando perante a autoridade, aí a conversa é diferente. Nós queremos tanto. Então, assim, é muito importante. Eu pessoalmente, me sinto muito triste com essa saída do Ministério do Trabalho aqui de Patos. Eu acho que precisa ser olhado isso com muito carinho. O Ministério do Trabalho tem 3 funcionários, todas educadas, sensacionais, mas não pode fazer nada. Por exemplo, nós temos assim, tem profissional que às vezes ele quer ser jornalista, ele pode ser provisionado. Não é verdade? Aí agora aqui você não pega nem papel lá mais aqui para você preencher. Mas pode fazer tudo virtualmente, né? Dentro mas é difícil. Você não consegue fazer virtual. Pode ser, né? No caso aí, feito. Tem quanto tempo que houve essa mudança para Paracatu? Na verdade, não tem esse tempo. Sabe por quê? Porque com a pandemia, todas estavam fechadas. Então, na verdade, não tinha feito isso. Não tem isso, não. Deve ter o que uns 2 anos, 1 ano e pouco.
Não tem mais do que isso, não. Porque com a pandemia ninguém tava. Principalmente o Ministério do Trabalho não funcionou, Zé Afonso. Ele não funcionou. Pois é. Isso aí. A verdade é essa. Agora, doutora, só virtualmente. O Ministério do Trabalho não funcionou. No governo Bolsonaro, o esvaziamento do Ministério do Trabalho, ou não? Ou estou enganado? Houve muito. O que aconteceu? Houve perdas para quem? Para que lado? Trabalhador, empresas? Houve ganhos para a empresa ou não? Olha, o que eu acho, que eu posso te falar, talvez não é que eu quero ser um pouco... Não estou puxando para nenhum lado. Só que eu acho o seguinte, que tem que haver uma transparência, que é o tema, né? Maior entre empregado e empregador, né? Primeiro porque um depende do outro. A empresa precisa do empregado para trabalhar e o empregado precisa da empresa para receber o salário, para ele ter sua subsistência. Então, eu acho que se não houver essa transparência, né, essa conscientização tanto da empresa como do colaborador, eu acho que não vai para lugar nenhum. Então, infelizmente ou não, eu acho assim que o esvaziamento foi bom porque a gente sabe que tem muito emprego lá dentro que é cabide, né? Infelizmente é a verdade. Tem gente que era fantasma e vai se tornar fantasma novamente. E não resolvia nada, né? Não resolvia nada. Agora as empresas, eu creio assim, né, que agora vão ser muito mais fiscalizadas, com certeza. Eu acho que vai dobrar essa questão da fiscalização. Seria devido à entrada do presidente Lula, que é um sindicalista, que é mais ligado ao sindicato? Eu acho porque ele vai tentar puxar para o que ele é, né, na verdade. E com a reforma de 2017 que deixou de ter a contribuição sindical, né, a imposta, que era tirou uma até vez o próprio poder das negociações, exatamente, né? O que foi ruim nisso aí é porque, assim, eu conversei muito em todas as empresas que eu trabalho, né, de forma preventiva. Eu pedi para todas continuar, porque, gente, ninguém sabe da importância que nós temos dentro do sindicato, né? Só que também, Zé Ramalho, é muito complicado, é complexo, porque o que acontece? Na maioria das vezes, o sindicato também ele não vai ali mostrar para o trabalhador o que ele está buscando, o que ele sabe, tentar melhorar. Ele tem que ir atrás. Foram várias empresas que eu ia lá e falava assim, vai lá conversar com os empregados, porque os empregados se recusavam em pagar a contribuição. Para a gente fazer acordo coletivo, eu tive 2 empresas que eu estou há 4 anos sem fazer acordo coletivo, porque pararam de pagar a contribuição sindical, que era um imposto um ano, né? E o sindicato está mais ou menos exigindo para fazer o acordo coletivo, assim, não estou falando, né? Não vou falar citar nome de sindicatos, mas exigindo que se faça aí o pagamento dessa contribuição para se ter a negociação. E o que acontece? Os empregados, não é a empresa, os próprios empregados não querem recolher, não querem pagar a contribuição sindical. Porque eles acham que essa contribuição não tem validade, mas está todo mundo enganado. Ela tem. Porque se o sindicato não tivesse ali, se não existisse o sindicato, não haveria piso, não haveria outras reivindicações. Tem que ver, exatamente, tem que ver o benefício que o sindicato vai prestar para o trabalhador, isso, né? Agora, isso tem que ser mostrado pelo sindicato. Exatamente. É o que eu acho, porque pelo menos as empresas que eu trabalho, nenhuma pôs dificuldade em estar fazendo negociação. Nenhuma. Quem impôs foi os empregados. Doutora Alessandra, com relação... fazer um intervalo, Zé. Vamos deixar a pergunta, então? Com relação à pandemia, mudou muita coisa. Por exemplo, que nós tivemos, inclusive, variações na questão do trabalho, né? Novas opções de trabalho, inclusive. Hoje nós estamos... Aliás, antes da pandemia, nós já tínhamos agora muito mais forte ainda a questão do home office, por exemplo. Teletrabalho. Nós vamos gostaria que você explicasse isso daqui a pouco. Depois do intervalo, viu, doutora? Okay. Taviano, obrigado, viu? O presidente do Citercom. São 8h32 na capital do milho, Dornelles Imóveis, o residencial Luiz XV, apartamento de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala, 4, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox, o residencial Luiz XV, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. Fica próximo ali o Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403 e o 999750493. Comprar, vender imóveis é com dornellesimóveis.com.br.
Você participa no 388-1798, é o WhatsApp da Rádio Clube. 8h33, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Vestibular agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite. A galera toda curte bebida láctea e iogurte. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Unipam iniciou o período de matrículas para os cursos de pós-graduação. Em meio a um mercado cada vez mais competitivo, a melhor opção para quem deseja se destacar é fazer uma especialização ou MBA. O Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, iniciou nesta semana o período de matrículas para ingresso nos cursos de pós-graduação. Serão ofertados, então, mais de 100 cursos divididos em 8 áreas do conhecimento. São elas agronomia, educação, engenharia, jurídica, negócios, saúde animal, saúde humana e tecnologias. E os cursos serão ofertados em 4 modalidades de ensino: digital com presencialidade, 100% digital, presencial e in company. Então você pode conferir essas informações detalhadas sobre cada uma delas. Nós temos divulgado aqui, mas você pode acessar também o site do Unipam, unipam.edu.br, e você fica sabendo de mais detalhes ainda. O fato é que você não deve perder essa oportunidade, porque no Unipam a sua carreira está em primeiro lugar. Mais informações você pode obter também pelos telefones 3823-0352 ou 3823-0320. Unipam, educação que transforma. 8h36, a Relojoaria Marques, são mais de 62 anos no mercado, agora está de casa nova, instalações amplas, modernas, equipamento de alta tecnologia. Olha, a Relojoaria Marques é representante dos óculos Ray-Ban há mais de 30 anos. Você quer um óculos de grau? Também você vai lá na Relojoaria Marques, porque tem profissionais especializados de máquinas de última geração, vários modelos de lentes e armações à sua escolha. Nova loja da Relojoaria Marques, continua próximo ao mercado, só que agora na rua Agenor Maciel. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube a doutora Alessandra Andrade, ela que é advogada trabalhista, vários assuntos. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso bate-papo e daqui a pouco também o Edivar com o povo no rádio. Olha, a melhor escolha para a sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim, você tem oportunidade de investimentos, as menores taxas de juros do mercado, você encontra lá no Sicoob Credicopa, no campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores taxas e soluções, as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. É o nosso debate até às 9. Olha, e atenção, hein? A empresa Ultragaz, você já conhece, né? Hoje, só na nossa região, a Ultragaz leva o gás para mais de 40 mil residências, comércios e indústrias. Agora a Ultragaz vem inovar e trazer também um desconto de até 15%
na sua conta de energia da CEMIG. Então, você que tem conta da CEMIG superior a R$150, pode entrar em contato com a Ultragaz através do telefone, WhatsApp 98855-3005 e se cadastrar, faz um cadastro lá para ter seu desconto na sua conta de luz. E mais, esse plano de desconto de até 15% na sua conta não tem fidelidade ou multa de cancelamento. Então, aproveite a Ultragaz, além de levar o gás com a qualidade e menor preço para você, agora também leva energia elétrica até você com menor custo. Dúvidas? Ligue 3823-3131, 3823-7179. Ultragaz levando energia para toda a sua vida. Ô, Edivar, como é que tá a situação aí, Edivar? Tem dúvidas de ouvintes aqui, doutora. Deixa eu passar para a senhora aqui, ó. A Magna Rosa está dizendo assim, como funciona a lei do primeiro emprego para o empregado e para o empregador? Na verdade, o primeiro emprego, ele pode ser como menor aprendiz também, né? O menor aprendiz, ele entra, na verdade, o empregador, ele não vai pagar os 8% de FGTS, vai ser 2%, né? E é proporcional ao número de horas também, que não pode ultrapassar, e são 6 horas de trabalho só, né? E a questão do menor aprendiz também, inclusive até a pergunta da Maria Ângela, está dizendo o seguinte, bom dia, quero que vocês expliquem sobre o menor aprendiz. Por que o menor aprendiz recebe bem menos do que meio salário? Penso que tem que ser pelo menos, tem que ser mais valorizado. Pode receber menos que meio salário? Não pode. No caso, é proporcional à jornada trabalhada, tá? E não é porque, e mesmo se tiver peso da categoria, o menor aprendiz tem que obedecer ao peso da categoria. O que a gente, é a questão que a gente conversou agora mesmo, né? É a questão da proporção do número de horas, porque dele é só 6 horas. A Sônia quer saber em relação à questão do empregado doméstico, tem direito a FGTS também? Tem direito. Inclusive do empregado doméstico, o empregador já deposita, né, 11,2%, né, pelo E-Social. Não é só 8%, porque já deposita juntamente com o valor da multa. E se for dispensado sem justa causa, ela já saca o valor da multa, né? Agora, se não, aquele valor vai ficar lá também depositado para sacar futuramente. A Cidinha também perguntando em áudio. Bom dia, pessoal aí do debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Minha filha, ela fez 16 anos agora e acabou de ser contratada por uma empresa, mas não como menor aprendiz. Ela foi contratada em horário integral. Aí vai estudar à noite e trabalhar durante o dia. Eu gostaria de saber da doutora se isso está na lei, se está correto. Tá bom? Muito obrigada a vocês. Cidinha, obrigado pela participação, Cidinha. Doutora Alessandra, pode? Pode. O empregado, ele é contratado obrigatoriamente como menor aprendiz de 14 a 16. De 16 até 18 anos, né, até atingir a maioridade, pode ser contratado, tá? 44 horas semanais, 30 horas semanais, 25 horas semanais. Só que, o que a gente tem que observar? Existem as atividades que são proibidas, que são as atividades periculosas e insalubres. E noturno também. Então aí o empregado, né, que é menor, que vai trabalhar nessas condições, aí não pode, aí é proibido, tá? Mas ele pode trabalhar em contrato, receber todos os direitos trabalhistas, 13º, férias, depois dos 16. De 14 a 16 como menor aprendiz. Tem perguntas? Bom dia. Diva, faz a pergunta para essa doutora aí. A minha esposa, no caso, ela é acamada. E ela, a firma, ela é assinada pela firma ainda, na carteira não deu baixa não. Quem que dá esse rendimento de salário aí? É a empresa que passa por INSS ou o INSS que dá esse aumento pra gente? Pergunta pra ela aí, fazer favor, essa pergunta aí. Obrigado. Nesse caso, o que? É o INSS que faz pagamento? Na verdade, assim, nós temos que ver a situação dela. Ela foi, a empresa já deu entrada no benefício para ela receber, né? Se ela está doente, acamada, ela vai receber do INSS, tá? A empresa não tem obrigação, a empresa tem obrigação de pagar só até o 15º dia, né? Do atestado médico. Aí, assim que der entrada para o INSS é que vai marcar as perícias, e aí a pessoa vai receber de acordo com as perícias, né? Que foi aí concedido para ela. Quando ela receber alta do INSS, porque o INSS também dá alta,
né? Ela pode pedir prorrogação do benefício ou retornar ao trabalho. Se ela retornar ao trabalho, ela tem que passar no exame médico para poder retornar para a empresa para trabalhar. Mas depois do 15º dia, é a obrigação do INSS. Quem paga o salário dela é o INSS. E o reajuste também é do governo. Ele perguntou até sobre o reajuste, é o governo que faz. Porque na verdade é o seguinte, quando você dá entrada no INSS, você não recebe o que você recebe na empresa. Você recebe 91% pela média, né? Porque agora, como veio ter essa mudança aí, pela vida inteira, vamos fazer a média do que você teve e calcular 91% em cima daquele benefício. Aí o que acontece? A pessoa não recebe o salário que ela recebia. Sem o desconto do FGTS ou com desconto? Não, porque aí no caso, quando ela está recebendo auxílio doença, ela não tem depósito de FGTS. Ou seja, esse período que a pessoa está afastado, ela não vai contar para o tempo de serviço dela. Nem para aposentadoria. Nem para aposentadoria. O que eu aconselho é quando você estiver afastado, faça o recolhimento, né? E se ela aposentar por doença, desconta ou não? Também não. Também não. Também não. Não tem desconto nenhum. O único que tem depósito de FGTS é no caso de acidente de trabalho, tá? No auxílio doença não tem depósito. No auxílio doença não tem desconto nenhum. Não tem desconto porque é o INSS que paga, né? Exatamente. É o INSS que paga. Zé, vamos voltar à sua pergunta então, Zé Afonso, aquela que você fez antes do intervalo. Que a pandemia mudou alguma coisa com relação aos direitos trabalhistas. Vamos considerar aqui, por exemplo, o trabalho home office, né? Que já existia antes da pandemia, mas se intensificou durante esse período. Muito, né, Zé Afonso? Eu falo que depois da pandemia modificou tudo, né? Já existia o teletrabalho, né? No artigo 6º lá da CLT, ele muitas empresas já adotavam, né, o sistema de teletrabalho, mas ele se intensificou com a pandemia e eu creio que ele vai ficar, né? Sim. Porque... Com relação a direitos mudou alguma coisa? Não teve nenhuma modificação, tá? A questão do teletrabalho... Mas tem menos despesa com ele? Não tem. A despesa que a empresa tem menos às vezes, ter uma luz acesa... Um ar-condicionado ligado, um espaço transporte, porque hoje tem... Vale alimentação. Tem várias empresas hoje que não estão funcionando virtualmente, né? Então, assim, tirou esse custo, né, da empresa. Tirou o custo da empresa, mas aumenta o empregado pela internet, por exemplo. Quem tem que pagar? O empregado ou a empresa? Na verdade, isso aí é o que eu sempre explico. Você vai para casa, faz a ajuda para poder estar pagando isso, porque isso aí depois é uma coisa que ele pode vir depois retornar e cobrar, né? Então, se ele já vai fazer, então acho assim que nesse caso é tudo questão de negociar, né, o percentual que acha que é devido de uma conta de casa. E o que eu acho também? A questão da fiscalização do horário de trabalho, que é complicado, sabe, Zé Afonso? Porque como que o empregador vai fiscalizar se ele está realmente trabalhando? Eu te falo por mim, sabe? Porque eu estou em teletrabalho também. Eu, assim, às vezes de manhã vou fazer alguma coisa de casa e deixo para trabalhar de noite, né? Então, assim, é muito complicado, sabe? Essa questão da fiscalização do horário. Mas geralmente as tarefas que são pelo teletrabalho, elas são tarefas que você tem que entregar pronta. Você entrega por tarefa, né? Não é aquela questão de ter a questão do horário nem nada, né? A produtividade. Então eu creio assim, que está funcionando, acho que tem muitas empresas aí que está funcionando dessa forma, tem empregados que gostam, né? Aquela questão, principalmente São Paulo, onde tem muito deslocamento, eu acho que é muito complicado, evita trânsito, né? Então assim, eu acho que tudo tem que ser negociado, colocado no papel direitinho, para depois não vir retorno para a empresa. Isso aí não tem volta, essa questão agora não tem volta, ela só vai avançar. Tem empresas que fisicamente deixaram de existir, fisicamente. Desmanchou o escritório e trabalham home office. E tem rendimentos até maiores. Exatamente. Foi comprovado, né, doutora? Exatamente. Rendimentos maiores, né? Fala por mim. Tá lá fazendo o almoço e trabalhando, né? Agora tem uma questão aí, doutora, que gera aí às vezes até uma demanda trabalhista, né?
que é a questão, por exemplo, do WhatsApp, que se discute muito, o patrão ficar cobrando, negociando aí mandando o funcionário fazer serviço de noite, fora do horário. Isso aí tem causado problemas. Dá uma discussão e tem entendimentos, né? Que depois do expediente do horário, as tarefas que são impostas depois do horário de trabalho, elas podem retornar depois como hora extra. Pode retornar como hora extra. Pode. Tudo isso tem que se ver à prova, Zé Ramalho, né? Porque o que eu falo é o seguinte, às vezes o empregador, ele manda só uma notícia, não tá mandando fazer trabalho nem nada. Vem um negócio pra mim, não esquece de comprar aquele pneu amanhã não, viu? O que eu falo é pra não mandar tarefas, não falar nada depois do horário expediente. Porque se começar, aí é uma coisa que pode, né? Então, todas as empresas hoje têm, né, grupos. Todas. E fica mais fácil, né, de você... Então, acorda de manhã, antes do período que a pessoa vai começar, coloca as tarefas ali. Melhor e pronto. E depois, no final do expediente, encerra. Nós temos que fazer mais um intervalo. Voltamos já com a doutora Alessandra, ela que é advogada trabalhista, dá tempo ainda de você participar conosco, tirar dúvidas. Olha, Dornelles Imóveis, o Residencial Luiz 15, 2 quartos são os apartamentos, suíte, sala, copa, cozinha, 1-2 vagas de garagem, sacada na sala, quarto, porcelanato, bancada em granito, e o prédio é sempre partilhado, tem elevador inox. Residencial Luiz 15, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Pato. Fica ali próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403 e o 999750493. Comprar, vender imóveis é com dornellesimóveis.com.br. 388-1798 é o nosso WhatsApp. O Grupo Patense, profissionalismo, experiência de mais de 28 anos na prestação de serviços funerários, um atendimento humanizado, profissional, oferece planos de assistência funerária empresarial familiar, valores acessíveis. Saiba mais em grupopatense.com.br. Minas Saf Brasil, uma empresa do Grupo Patense. É intervalo, 8h50, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Cicobi Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Cicobi Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite. A galera toda curte bebida láctea e iogurte. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Rádio Clube. Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério, livre, informa. Faleceu ontem em nossa cidade o senhor Abel Pereira Borges, Abel dentista, residia na Rua Afonso Pena. Deixe os irmãos Pereirinha, Zenóbia, Lourdes, Fátima e demais familiares. O cerimonial acontecendo na Bom Pastor Sala 6, Avenida Paracatu, 578, Rosário. A homenagem de despedida acontece até às 9 horas, de onde sairá para a missa de corpo presente na Catedral Santo Antônio, logo após o sepultamento do cemitério Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor Abel Pereira Borges, Abel dentista, residia na Rua Afonso Pena. 8h52. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Olha, a Relojaria Marques está de casa nova, são mais de 62 anos no mercado e está ali agora na Rua Genô Maciel, e ampla, moderna, confortável, equipamento de alta tecnologia. Você quer comprar um óculos Ray-Ban? Vai lá, original, hein? A Relojaria Marques representa os óculos Ray-Ban há mais de 30 anos. Óculos de grau também é lá na Relojaria Marques.
lentes e armações, vários modelos à sua escolha. Vai lá, a turma tá te esperando lá, o Zé Marques, o Taqui, o Niquinho, toda a equipe te esperando lá para você conhecer a nova loja. Relojaria Marques, agora na rua Agenor Maciel. Deixa eu fazer a minha última pergunta aqui, vamos ver se dá um para cada um ainda. Eu peço à doutora para ser breve, porque nosso tempo está estourado. O que a senhora acha dessa experiência que está sendo feita aí na Espanha, em outros países aí no Reino Unido, com relação a trabalhar só 4 dias na semana? Estão fazendo umas experiências por aí, pelo mundo afora, né? Diminuindo o tempo. O tempo de trabalho, né, doutora? Está mudando muito esse mundo aí. Tá mudando muito, assim. Na verdade, nós já temos também na nossa CLT o trabalho autônomo, né? Sim. Então, eu acho que ele pode ser flexibilizado dessa forma, em entregar tarefas, um trabalho menor, porque às vezes é ocioso, às vezes, o empregado ficar nas 44 horas semanais, se ele consegue entregar a tarefa antes. Se ele render mais, o e suficiente. segundo a experiência, está rendendo mais. O suficiente. Então, eu particularmente, eu aprovo muito essa questão aí, porque se o empregado te entrega a tarefa, pronto. Se chegar aqui no Brasil já foi. Será que os congressistas estão pensando que com isso vão vender mais? Não, os congressistas estão trabalhando agora só 3 dias na semana. Vocês viram lá, só 3 dias na semana. Sua última pergunta, Zé. Muito bem, com a interdição do Fórum da Justiça do Trabalho, que é problema lá do terreno, etc e tal, onde está funcionando agora esse trabalho, principalmente das audiências? E no seu caso, que a gente sabe pela experiência, você considera muito importante as audiências presenciais, né? Como é que ficou isso? Na verdade, as audiências de instrução, eu entendo que elas têm que ser presenciais, porque eu acho que a nível de você, né, olhar a pessoa, então eu acho que é diferente. Na verdade, nós não temos uma casa ainda, né? Porque com essa interdição do fórum lá, as audiências vão ser realizadas ali do lado do hospital Nossa Senhora de Fátima, na Getúlio Vargas, na Procuradoria. E até então, não se tem, né? Existem projetos de se fazer outros, de ter outro prédio, mas até então nós não temos, né, nada resolvido quanto a isso. Mas tá muito ruim, né, assim, a gente não ter uma casa, porque eu falo que é uma casa para nós irmãos, né? E então, assim, eu creio que, se Deus quiser, mais rápido aí, nós vamos já ter o local, né? A questão da audiência presencial depende do advogado? Depende. Não, de todas as partes, né? Inclusive empregador, quem está representando, o advogado, né? Empregado e também o advogado e o juiz, né? Todos eles participam. Diva. Nossa, quantas perguntas estão chegando aqui agora no finalzinho do programa. Agora não tem jeito, não dá tempo. Mas deixa eu agradecer que o Ivan Norato participou com a gente, ao Wilton, a Dilson, ao Cezão lá do Sindec também está participando. Aliás, está cumprimentando você, viu? Diz que respeita muito o seu trabalho. Tá, obrigada. José Fernandes, contador, também está ouvindo aqui. Só para me finalizar aqui, em relação à questão do MEI, que também é uma pergunta que eu ia fazer aqui para a senhora, em relação ao MEI. Quem é funcionário de um MEI? Então, como é que é o direito dessa pessoa, doutora? Na verdade, o MEI, ele tem a previsão lá na CLT, que é o trabalho autônomo, né? Quem trabalha autônomo, ele não tem os direitos garantidos na CLT. Não, mas aí nesse caso ele perguntou o funcionário do MEI. Cada MEI pode ter um funcionário, né? Pode. Não, funciona da mesma forma. Recolhe o INSS. FGTS, tem direito à hora extra, 13º, férias, todos os direitos. Rescisões, tudo da mesma forma. Isso, tudo da mesma forma. Não é porque é MEI, não tem nenhuma vantagem você ser MEI e ter um empregado, tá? Você tem todos os direitos a ele garantidos, ele vai ter direito, tá? Cresceu muito essa questão do MEI no Brasil, né, doutora? Cresceu muito. As pessoas estão preferindo trabalhar autônomo, parece, né? A gente tem notado isso, né, Zé? As pessoas estão preferindo trabalhar autônomo do que ter que ir, ficar 8 horas numa empresa, trabalhando 8 horas ali, escutando o patrão, né? Às vezes num local insalubre, tem vários casos, a pessoa prefere trabalhar como microempreendedor. De repente ele vai lá, presta o serviço e pronto, vai embora para casa. Na verdade, eu acho que facilita, porque primeiro porque a negociação do salário ela é diferente, né? O que justifica, às vezes, ele trabalhar como autônomo. E o imposto é menor?
Porque o que ele recolhe para o INSS, né, que ele tem que fazer por mês, tem o valor garantido, né, que é 111 alguma coisa por mês, que ele tem que fazer o recolhimento para poder estar enquadrado como MEI. Só que o que acontece? Se a pessoa não for uma pessoa organizada, ela se desorganiza e aí ele vai preferir depois ser empregado, porque ele vai ter direito aos outros direitos, né? Bom, nosso tempo estourou, Zé Afonso, não dá tempo para mais nada. Doutora Alessandra Andrade Ferreira Boaventura. Ô, Diva, agradece o pessoal aí, pede desculpa, porque não deu para atender todo mundo. Tanta pergunta, eu tenho muita dúvida, doutora, mas obrigado, viu, gente, que você passa por coisa. Você passa para a doutora. Tá bom. Obrigado, doutora, pela presença aqui no programa. Gente, muito obrigada, tá? Estou à disposição. Quantos anos de atividade? 22. Maravilha. 22 anos. Conheço tudo. Sabe tudo, né? Bom, por tudo que você falou aqui, doutora Alessandra, ficou muito claro que a importância dos direitos trabalhistas, quer dizer, a transparência dos vínculos empregatícios é fundamental. E outra coisa que ficou bem claro aí, por sinal um trabalho que você faz muito bem feito, é a questão da prevenção, né? Você ter os cuidados necessários, a cor, sobretudo no papel, para que realmente não aconteça problemas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu, Zé Afonso, tá? Estamos à disposição. Voltar aqui mais vezes. Vamos sim, se Deus quiser. Diva, até amanhã. Bom dia. Agradecendo sua audiência, porque está chegando mais atração aqui na Rádio Clube, em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra-venda, Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa, Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patentes, 38238362, Relojaria Marques, loja nova ampla, agora na Genô Maciel, Ultragás, gás de cozinha apenas R$98, diz 3823-3131, Unipan, educação que transforma. Dá tempo de eu dar um recadinho aqui ainda, ó. Que tal, hora que bater aquela fome, que tal pedir um delivery na Cafeteria Santiago, hein? Temos tapioca, omeletes recheados, escondidinho de frango e alho, salgados de massa folhada e várias outras delícias. E para beber, entregamos toda a linha de drinks com café gelado e quente, né? Confira o nosso cardápio pelos aplicativos iFood, 99 Food, pelo WhatsApp 3467-1459. Café Santiago, o melhor do café. Continuem ligados. Oi, já desligou seu microfone aí. Ligou agora? O Otaviano falou que dá tempo. É só para anunciar que amanhã nós teremos aqui a participação do conhecido Chibio, lá do autódromo, né, do cartódromo, na verdade. E é um assunto muito importante, polêmico, portanto será um debate muito importante. Até lá, fiquem com Deus. Beleza, o Otaviano vem aí com Rádio Ajuda, Adamar Gomes com 98 nos esportes e o Bernardo Franco com o Radar. Bom final de manhã, obrigado pela audiência, bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube. Rádio Clube 98. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, manhã de domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques.